Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Enviai, Senhor, operários para a messe, pois a messe é grande e poucos são os operários. Dileto e amado ouvinte do nosso programa Oração da Manhã, aqui de Formosa, nossa diocese, e também de outras localidades. Nós estamos no ano vocacional, um ano extraordinário aqui para o Brasil, que vai até a solenidade de Cristo Rei neste ano. Quinta-feira, dia de adoração, dia de rezarmos pelos sacerdotes, dia de rezarmos pelas vocações, pelos religiosos, nossos seminaristas, pessoas consagradas. Não esqueça de fazê-lo. Nós temos o maior tesouro da nossa fé católica, que é a Eucaristia, que deve ser promovida com todo amor, com todo respeito, para ser não somente celebrada na Santa Missa, mas também adorada fora da missa. Uma paróquia onde tem adoração, cresce a santidade do povo e as vocações. Aqui em Formosa nós temos a paróquia São Sebastião, que disponibiliza adoração perpétua, 24 horas por dia. E hoje é a paróquia que tem mais seminaristas, que tem mais vocações a caminho do seminário, fruto da adoração a Jesus eucarístico. Dando sequência às meditações sobre o livro A Força do Silêncio contra a Ditadura do Ruído, do cardeal Robert Sarah, o número 14, na página 35. Para se entender o caráter tão valoroso e valioso do silêncio na vida cotidiana, é eloquente o episódio da visita de Jesus a Marta e Maria, narrado por Lucas, capítulo 10, 38 e 42. Marta, Marta, tu te afliges e te preocupas com muitas coisas. Jesus não repreendeu Marta por conta de seus afazeres na cozinha. Era preciso que ela preparasse a refeição, mas por sua dissipação interior, que refletiu na sua irritação com sua irmã. Desde Orígenes, certos comentadores tendem a reforçar o contraste entre as duas mulheres, a ponto de ver, por um lado, a figura de uma vida ativa e dispersa, e por outro, a de uma vida contemplativa vivida em silêncio, escuta e oração interior. Na realidade, Jesus parece indicar os contornos de uma pedagogia espiritual. Sempre devemos cuidar para ser Maria antes de nos tornar Marta. Caso contrário, arriscamos cair num verdadeiro atoleiro de ativismo e de agitação, cujas consequências desagradáveis afloram muito claramente na narrativa evangélica. O pânico, o medo de agir sozinho, a dissipação interior, um aborrecimento como o de Marta em relação à sua irmã, e a impressão de que Deus nos deixa sozinhos, sem intervir de forma eficaz. Assim, ao dirigir-se a Marta, Jesus diz: Maria escolheu a melhor parte. Ele lembra a importância de manter nossa alma em paz e silêncio, para estar à escuta do próprio coração. Com ternura, Cristo a convida a parar um pouco e retornar ao coração, lugar do verdadeiro acolhimento e morada da silenciosa ternura de Deus, de quem ela se afastara ruidosamente por conta da atividade a qual ela se entregara. Toda ação deve ser precedida de uma intensa vida de oração, de contemplação, de busca e de escuta da vontade de Deus. Em sua carta apostólica, Novo Milênio e Neunte, João Paulo II escreve: é muito importante
que tudo que nos propusermos com a ajuda de Deus esteja profundamente radicado na contemplação e na oração. O nosso tempo é vivido em contínuo movimento que muitas vezes chega à agitação, caindo-se facilmente no risco de fazer por fazer. Há que resistir a essa tentação, procurando o ser acima do fazer. Eis o desejo íntimo e imutável do monge, mas também é a aspiração mais profunda de qualquer pessoa que procura o eterno, porque o ser humano não pode reencontrar verdadeiramente com Deus a não ser no silêncio e na solidão interior e exterior. Todos nós já meditamos certamente muitas vezes sobre esta passagem aludida aqui pelo cardeal Sara, desta visita de Nosso Senhor a Marta e a Maria. E é claro que nós precisamos estar atentos contra essa heresia dos nossos tempos, uma heresia das obras que nos leva a fazer muito. Muitas pessoas dizem na paróquia: me chama para fazer as coisas, mas não me chama para rezar. Pode me chamar para gritar o leilão da igreja, para cozinhar, para ser garçom lá na festa, para limpar a barraquinha da igreja, mas não me chame para orar. As pessoas às vezes são doentes pelo ativismo, pelo barulho, querem estar sempre agindo, fazendo. E esquece que esse fazer, ele só pode ser eficaz, produtivo, se precedido de uma força interior encontrada no silêncio e na oração. Essa é a grande verdade. Não podemos nos esquivar dela. Essa é a grande verdade. As obras que fazemos precisam ser fecundadas pelo silêncio orante. Por que muitas pastorais nas nossas paróquias nascem e morrem? E não são poucas. Os sacerdotes podem fazer essa análise, os diáconos, os coordenadores, as pessoas do conselho pastoral, pode perceber quantas pastorais, quantas iniciativas já nasceram na sua paróquia, na sua comunidade e já morreram. Qual é a causa? A causa é a assídia, exatamente a morte interior. Você cria na igreja grupos para fazer as coisas, mas sem essa alavanca interior da oração. Não funciona. Eu tenho dezenas de experiências nesse campo, de coisas que a gente criou na paróquia e que não funcionou porque não teve a base elementar da oração, da meditação, desta entrega anterior a Deus, que vai nos levar exatamente a esta compreensão que a igreja não é nossa, que aquilo que a gente faz na igreja não é para nós, mas é para Deus. E, portanto, Deus deve ser o autor das nossas obras e não a nossa vontade humana, muitas vezes movidas pela vaidade e pela prepotência. Neste dia que nós celebramos a memória de São Tito e São Timóteo, bispos, ajudantes do apóstolo Paulo na missão de evangelizar, vamos meditar o versículo 18 de Lucas 4. Palavras de Jesus: o Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Essa palavra de Nosso Senhor na sinagoga de Nazaré, no momento em que ele anuncia a sua missão pública, ela é muito importante. Tudo que nós formos fazer só pode ser realmente fecundo se a gente sentir que há uma ação do Espírito Santo que nos leva a essa graça da
vida orante, da vida de fé, como motor das nossas atividades. Sem esta atividade do Espírito, sem esta vivência profunda de nosso Senhor no nosso coração, como motivação para as nossas tarefas, nós não vamos ter um resultado positivo, não vamos lograr os louros, as bênçãos de Deus, se a gente não deixar se conduzir pelo Espírito. É o Espírito de Deus que age na nossa vontade para que ela não fuja dos parâmetros, dos caminhos deixados por Deus. É importante saber isso. É importante sermos Marta e Maria, mas é primeiro importante escutar, discernir, para depois agir. Marta poderia ter ficado ali um pouco, escutando, e depois pedido licença para a atividade, e ela levaria já dentro do coração as palavras do Senhor que iria iluminar a sua lida lá na cozinha. Quem trabalha sem Deus não vai prosperar. Mas quando o meu trabalho é com Deus, com certeza eu irei lograr mais êxito nas minhas atividades. A gente precisa ir aprendendo isso. A nossa vida cristã de batizados, ela é um aprendizado permanente. A gente vai aprendendo com a nossa idade, com o tempo que vai passando, com os sofrimentos que nós temos que enfrentar no dia a dia de nossas famílias. Tudo isso redunda em bênção e em graça que possibilita o silêncio interior da alma para melhor enamorar-se de Deus. Assim seja. Senhor, nosso Deus e Pai, derrama sobre nós o Espírito Santo, para que as nossas ações possam ser efetivas e santas, marcadas pela presença do Divino Espírito Santo em nós, a fim de que possamos, Senhor, te agradar com nosso silêncio interior orante, mas também com a iluminação que esse silêncio provoca nas nossas atitudes. Que nós possamos, Senhor Deus, melhor te amar e servir em toda a nossa vida. Assim seja. Amém. Pela intercessão dos bispos São Tito e São Timóteo, venha sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até às 21 horas com a oração da noite, e amanhã nos encontraremos aqui novamente com mais uma oração da manhã, se Deus quiser. Fique na paz.